Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Você já se perguntou como é na prática o dia a dia de uma Product Designer? Quais são os desafios e as decisões e os aprendizados que surgem ao longo dessa caminhada? Hoje o nosso papo aqui vai mergulhar nesse universo e para dividir suas experiências com a gente, eu trouxe uma convidada incrível. Ela atua como Product Designer no Cicobi, mentora e facilitadora de processos de Discovery. Salve, salve, Rudra! E aí, Luan, tudo bem? Tudo jóia aí com você, tudo tranquilo por aí? Tudo certo. Ah, que bom. Obrigado mais uma vez por ter topado participar aqui do papo, né? Você já participou lá com o de Júnior para Júnior e agora tá trocando ideia com a gente aqui no Papo de UX, trazendo ainda mais os seus aprendizados e o que você vem aprendendo ao longo do caminho para compartilhar, inspirar e motivar outras pessoas que estão aí nessa jornada também. É uma honra. Valeu demais. Quero deixar uns recadinhos aí pra galera, né? Lembre-se de deixar o seu like, ativar as notificações e se você quiser contribuir também de forma monetária, tem a nossa chave que é o nosso e-mail pix@papodeux.com.br. Você pode contribuir de qualquer valor, que eu já serei muito grato aí. E deixa o like, né? Se você não consegue contribuir de forma monetária, deixar o like é de graça, então você pode sentar o dedo aí, que isso ajuda a impulsionar cada vez mais os conteúdos que nós criamos por aqui no Papo de UX. E também tem os links na descrição desse episódio dos e-books. Tem o e-book sobre as 10 heurísticas de Nielsen e tem o e-book também dos 300 termos de UX das minhas amigas Paola e Carol. E Rudra, eu sei que você já passou por aqui pelo Júnior para Júnior, né, contando um pouquinho da sua história, mas tem pessoas que às vezes ainda não ouviu esse episódio com você, inclusive eu recomendo, né, quem tá nos ouvindo aí, assim que terminar esse daqui, corre pra lá de novo, coloca lá Rudra, que você vai ver o de Júnior para Júnior com ela, que foi super legal, mas tem pessoas, né, como eu falei, que ainda não ouviram e que gostaria de saber um pouquinho mais de como você começou aí a sua jornada no design, como é que foi isso daí, o que te motivou, o que te inspirou a trabalhar com isso, como é que foi esse processo pra você? Pois é, eu caí meio de paraquedas, assim, no design, né? Porque na época eu precisava de grana, assim. Então, eu era formada em teatro, né? Tava me formando, na verdade, em teatro. E eu precisava de um estágio e tudo mais, e um deles eu mandei para auxiliar administrativo, porque era o que tinha de mais fácil na época. Só que quando eu mandei um currículo feito no Photoshop, que antigamente era legal, né? As empresas viam isso com os bons olhos e tudo mais. A pessoa que foi me contratar viu o currículo e falou, olha, na verdade eu acho que você pode assumir uma outra posição aqui e tudo mais. Aí foi quando eu fui trabalhar como designer. E aí lá era um lugar um pouco distante, assim, da minha casa. É na mesma cidade, né? Mas leva um tempo, assim, tipo uns 30, 40 minutos para poder chegar. E aí eu trabalhei lá durante 6 meses, porque era contrato de estágio mesmo, né? Então tem esses períodos. E assim que encerrou o contrato, eu me inscrevi para uma vaga de uma gráfica que era perto da minha casa, né? Que chamava de arte finalista. Eu não sei se esse é o nome ainda, mas a galera os designers que trabalham em gráfica, né, são arte finalistas. E aí lá eu trabalhei durante um período, eu aprendi muita coisa, assim, meu primeiro dia foi um caos, eu não estava conseguindo encaixar uma imagem dentro de um quadrado, no CorelDRAW, né, acho que a galera mais antiga sabe o que é o CorelDRAW, assim, e nem sei como é que estão as versões do CorelDRAW hoje em dia, mas eu lembro que eu gostava muito, assim, ele foi muito útil até muito próximo da minha transição de carreira, assim, eu ainda usava CorelDRAW. Trabalhei lá um tempo, aprendi bastante coisa, assim, né? Consegui abarcar bastante conhecimento mais hard, né, assim, do que fazer e como fazer. Mas era um contrato informal, assim, de trabalho, né? Não era uma coisa, uma CLT, não tinha nada assinado, assim, né? Era um contrato mais informal, de fato. E aí depois eu fui trabalhar numa outra gráfica, e aí era uma gráfica maior mesmo, assim, ela tinha uma outra, uma coisa um pouco mais robusta, e eu comecei a entender que eu ia precisar estudar, né? Que eu ia precisar conseguir conciliar a questão do que eu queria com um pouco que eu sabia, lá ainda comia um traçado, só que eu já conseguia ter um tempo um pouco melhor aproveitado para poder estudar, né? Então, eu sabia um pouco de Photoshop, já na época, eu sabia um pouco de Corel, só que foi quando eu comecei a, de fato, aprofundar. Então, eu comecei a pegar aula de Photoshop do zero, Illustrator do zero, para poder refazer o caminho não só com o que eu tinha fuçado ali, né? Tipo, como é que a galera segue esse processo para conseguir fazer uma boa entrega e tudo mais. E também foi um período que eu descobri muitas coisas sobre como empresas funcionam com relação a mulheres, quando tem muitos homens no ambiente, assim, né? Acho que isso é uma coisa que é natural, acho que todas as mulheres passam em algum momento, né? Mas que existe essa hierarquia meio velada, assim, né? De quando você é mulher, o que você fala, o que é que vai ser respeitado, o que vai ser menos respeitado.
acho que isso é uma coisa que a gente pode até falar mais para frente, porque depois eu fui descobrindo coisas mais saudáveis sobre esse aspecto, né? Mas que geralmente eu tinha mulheres comigo me ajudando nesse processo, né? De poder entender, de poder aprender melhor e tudo mais. Então foi uma época massa, assim, porque eu comecei a entender colaboração feminina em ambientes majoritariamente masculinos, né? Então nessa época foi quando eu comecei a de fato aprofundar um pouco mais o design, a entender um pouco mais que eu tinha que estudar e especialmente que era uma área que se atualizava muito e todo o tempo, né? Por conta da tecnologia, por conta dos avanços. Aí depois disso eu era professora, né? Então eu fui me dedicar por conta do teatro, então era isso, né? Eu precisava de grana. Até então, esse era a coisa mais prioritária, né? Caraca, eu preciso ter grana porque eu preciso fazer as coisas e viver, sobreviver. E aí eu fui para dar aula, né? Dava aula de música e de teatro e fiquei um tempo dando aula em algumas escolas. Durante acho que uns 4 anos foi só isso que eu fiz, assim. Só que dentro dessas escolas eu também fazia arte para convite. Depois de um tempo eu comecei a mexer um pouco no Instagram dessas escolas, porque elas foram vendo que eu tinha alguma aptidão e tudo mais, e fui meio que entrando um pouco mais nessa parte de marketing, né? Daí foi quando eu comecei a entender mais de design para rede, que era o que me ajudava também a ter uma noção um pouco mais gráfica das coisas, e também entender um pouco mais do que era essa troca entre você e um contratante, digamos assim, né? Que você começa a aprender a negociar, você começa a entender o valor do seu trabalho, você começa a saber como é que funciona essa mecânica, né? Que era meio que essa parte era um freela, não era o meu CLT, né? Então, eram coisas que eu fazia por fora. E passou esse tempo, eu comecei a sentir que eu não estava feliz, né, dando aula, e foi de fato quando eu tomei a decisão de fazer minha transição de carreira. E aí, quando eu fui fazer essa transição de carreira, foi muito massa, porque a escola que eu estava, a própria diretora sentou comigo e disse que ela apoiava muito as pessoas que saíam dali dizendo que estavam buscando coisas maiores. Era uma escola muito grande, assim, né? Assim, eles tinham um nome muito bom, é uma escola bem respeitada. Mas que ela acreditava muito que quando as pessoas elas chegavam para falar, olha, eu tô saindo porque eu tô buscando alguma coisa que eu acredito muito, ela ficava muito feliz. E aí ela me deu um apoio, assim, disse que as portas estavam sempre abertas e tudo mais. Eu fiquei, sabe, assim, um gás para você poder fazer a coisa e tal. E entrei numa empresa, acabei tendo uma sociedade com o dono de lá. Passei um tempo nessa sociedade, a gente fez um projeto de gráfica mesmo, rodou bem durante um tempo. Só que chegou um momento em que eu queria coisas maiores no sentido de eu queria muito amplificar o meu conhecimento, né? Então já estava querendo ir mais para uma agência e ele estava trabalhando mais com investimentos. Então a gente meio que sentou um dia no café e falou, cara, então, eu acho que eu estou querendo uma coisa, você está querendo outra, e talvez faça mais sentido nesse momento a gente desfazer. A gente foi muito bacana, assim, né? Até hoje a gente tem uma amizade e tudo mais. Ele é um cara muito bacana. Mas a gente optou, assim, por naquele momento encerrar, sair em bons termos mesmo. E aí foi quando eu comecei a trabalhar para agência. E aí foi a época que eu entrei como direção de arte, né? Então eu entrei já como diretora da parte de design, e foi a época que eu comi o pão que o diabo amassou, assim, true, cara, true. Foi uma época até de que eu acho que eu me negligenciei, não que a empresa fizesse isso, não era, porque eu comecei a sentir que eu precisava ter muito mais conhecimento do que eu tinha. Eu entendi que era muito pouco conhecimento que eu tinha de fato, né? E aí eu comecei a precisar estudar muito e tudo mais, eu não consegui fazer esse balanço no início. Depois de um tempo ficou bem natural, na verdade, né? Esse balanço de, não, agora eu entendi, e etc. E era uma empresa que tinha horários flexíveis, era uma empresa bacana, assim, né? Mas eu precisava conseguir acompanhar o ritmo na época, então eu tive que estudar muito e comecei a fazer esse conjunto de tentar equilibrar a vida com o que eu tinha do trabalho, né? E ainda assim inserindo os estudos. Então, acho que foi nessa época que o design ficou de fato consistente, eu comecei a me sentir capaz, porque eu já conseguia opinar de maneira um pouco mais técnica no design. E também fui aprendendo porque eu também tinha que trocar com outros clientes, né? E para mim, hoje, se você me perguntar o que você acha que é um master do design, para mim é esse jogo de cintura
é a soft skill, com toda certeza. Assim, hoje eu não tenho mais dúvida disso. É como você troca, com quem você troca, como você negocia. Hoje, para mim, isso é a coisa mais importante que você tem que ter, assim, né? Depois que você tem a parte ferramental, essa é a coisa mais importante. Então, foi isso, né? Passei esse período e porque eu fiz uma transição estruturada. Eu entendia que se eu fosse para uma agência, a minha transição para UX era mais fácil. Né, eu tinha conversado com um amigo, ele já tinha me falado sobre... Porque na época era novo, ele já tinha me falado sobre essa profissão de UX. Ele falou, cara, acho que você dá conta. Então eu comecei a pensar, tá, o que é que eu preciso fazer? Eu já tenho a parte de design, né, de alguma maneira, a parte ferramental. Então acho que o próximo passo é uma agência. E aí fiz essa sociedade primeiro, depois fui para essa agência. Quando eu estava nessa agência, eu entendi que eu já estava caminhando. E eu tinha um plano de 2 anos, né, assim, eu preciso que isso aconteça em 2 anos. E aconteceu em 1 ano e meio. Então, enquanto eu estava nessa agência, eu também estudava paralelamente coisas de UX. Só que aos poucos foram caindo na minha plataforma de gestão de demandas, não sei se pode falar o nome aqui, mas é uma plataforma de gestão de demandas que se chama Monday. E aí no meu Monday ia caindo ali as demandas que já eram de UX. Então eu comecei a fazer dentro dessa agência coisas de UX, comecei a atualizar meu portfólio paralelamente e fui fazendo esse processo. E em um determinado momento eu senti que já estava na hora de eu tentar arriscar as vagas. E não necessariamente porque eu achei que eu ia passar. Eu queria saber se meu portfólio e meu currículo correspondiam já. E aí passei um tempo sem ter resposta, e aí nisso eu fui aprimorando, estudando até que eu recebi a primeira resposta para vaga, assim. E fiz entrevista e tudo mais. Aí já comecei a desligar da agência, né, a falar com o pessoal, conversar que eu realmente estava com outros propósitos, outros objetivos, e fui fazendo esse processo. Eu mandei muito currículo, assim, via LinkedIn, tem bastante vaga lá, e eu recebi, eu acho que na época, umas 4 respostas, assim, né, de fato, respostas com entrevistas, né, às vezes porque responde, aí tem aquelas mensagens automáticas e tudo mais, mas resposta de uma pessoa falando comigo, umas 4. E aí uma delas foi, assim, o meu objetivo desde o início sempre foi entrar para o Sicoob. Eu sempre ouvi falar muito bem do Sicoob. Eu sempre tinha amigos que trabalhavam lá e que falavam que a empresa era sensacional e tudo mais. Eu falei, cara, eu quero chegar lá. E pesquisei bastante, né, conversei com essas pessoas. É porque, na realidade, eu não lembro se eu fiz pelo LinkedIn ou se eu fiz pelo próprio site deles. Eu lembro que no dia, eu até pensei, gente, eu sei que em algum momento, por desencargo de consciência, eu me inscrevi numa vaga do Sicoob. Só que eu não lembro se foi no LinkedIn ou se foi no site deles, né? Eu não lembrava. E aí recebi essa ligação de, olha, a gente quer fazer uma entrevista com você e tudo mais. E eu fui fazer essa entrevista. Todas as outras que eu tinha feito, eu fazia muito empolgada, assim, né? Pô, vou mostrar meu melhor e tal. Quando chegou o Sicoob, eu acho que era uma coisa tão distante da minha cabeça que eu fiz a entrevista meio tipo assim, cara, eu tô aqui muito pelo protocolo, assim, né? Porque eu me inscrevi, me chamaram pra entrevista, então eu vou fazer. Porque eu achei que eu não ia ter o nível, eu achei que eu não ia ser capaz, assim. Então eu fiz a entrevista no estado muito normal. Pensava que não era aquele momento, né? Eu falei, não, cara, ainda tem 1 ano e meio, 6 meses de estudo dentro de UX para quem pega firme, a gente sabe que é muita coisa, assim, né? Dá pra consumir muita coisa. Então eu ainda tava nessa, de acho que eu não tenho tudo que precisa e tudo mais. E aí um dia eu tava aqui em casa, a gente tava fazendo uma reforma, e eu recebi a ligação da business partner deles falando: oi, Lohane, tudo bem e tal. Pra quem não sabe, meu nome, né? Eu também me chamam de Lohane, e era o nome formal, né? Me conhecem como Rudra, mas o nome formal mesmo é Lohane. Tô ligando pra dizer que você passou pro Sicoob, né? Pra vaga que você concorreu. Eu fiquei travada no telefone, assim, né? Eu tava... E tinha uns caras aqui, eles estavam organizando, eu fiquei travada olhando pra eles. E o cara até ficou meio assim, minha sogra tava aqui em cima e ficou... O que foi? Você tá bem? Você tá bem? E aí passei, tipo, uns 5, 6 segundos, assim, travada, e a moça do outro lado falou, você tá aí? Aí eu falei, que maravilha! Assim, né, eu não tava nem acreditando. E aí eu falei com ela, assim, né, eu tinha acabado de entrar para uma empresa de São Paulo, que eu já tinha me desconectado da agência, então eu já estava entrando em uma outra empresa. Tinha 1 semana que eu tinha recebido os materiais deles. Eu fiquei muito receosa, porque eu tenho muito isso dessa parte ética. Isso para mim é uma coisa muito importante, sempre foi, de fazer tudo muito direitinho, sempre deixar tudo nos melhores termos possíveis, né? Então, caraca, acabei de entrar e agora o que eu vou fazer? Mas é meu sonho, né? E eu conversei com outros amigos que disseram, tipo, cara, as empresas de tecnologia sabem que é a coisa, né? Então fica tranquila, você tá no contrato que é PJ e tal, conversa com eles, explica, porque também não dá para você abrir mão do seu sonho. Então eu entendi aquilo na minha
cabeça, né, assim, não, realmente, né, acho que é um mundo pessoal, expliquei qual era a situação, devolvi tudo, e aí fui pro Cicobi. E aí foi quando, de fato, eu comecei a entender o que era ser product design, né, porque entrei como UX, só que acabou que eu caí num time de produto. Então, hoje, a minha experiência ela é muito mais a via do produto, que é a conexão com todos os lados, né, eu acho, do que vão envolver o produto, do que a parte exclusivamente centrada no usuário ou na tecnologia, né, que do que eu vejo hoje é mais essa parte de UX mesmo, assim, né, então que vai estar mais centrado ali na tecnologia e na parte de usuário, de estudo, de pesquisa, né, e não que o product não faça, mas ele também precisa conseguir fazer essa interação com as áreas, e essa foi quando eu comecei a descobrir isso, e acho que por isso eu trato, acho que é importante sempre, mas por isso que eu precisei desenvolver mais a soft skill de relação, né, de contato, de troca. E aí hoje estamos aí. Pô, muito legal a sua história, ô Rudra. Isso mostra também que você tem anos de experiência com o design, né? Você só não estava atuando de fato, olhando para essa visão mais de user experience, atuando como uma product designer, mas você já era uma designer, então você já tinha os conhecimentos técnicos relacionados com tipografia, gestalt, teoria das cores, etc, né? A parte mais visual, prática do dia a dia com relação ao design como um todo, né? Os fundamentos, a base ali, você já tinha. Então, de certa forma, esse 1 ano e meio seu de estudo foi focado mais nas metodologias e processos que hoje em dia utilizamos dentro da camada ali com relação a product design, mas você já tinha esse conhecimento prévio. Eu acho que isso é muito legal e é bacana até reforçar sobre isso para que as pessoas entendam, né? Que tipo, então em 1 ano e meio também eu já vou conseguir um trampo bacana e tal. Calma, pode ser que sim, pode ser que não, mas a experiência que você tinha prévia com relação à questão do design, isso aí eu acredito, né, que deve ter facilitado até nos seus estudos e conhecimento, né? Como é que foi isso pra você? Você sentiu isso de fato? Até para que a galera entenda a importância também dos fundamentos para quando vai atuar como uma product designer? Não, com toda certeza, assim, essa parte com relação a já ter a hard skill, né, já ter o ferramental, me deu espaço para que eu pudesse estudar de fato o que era a parte do usuário, né? Porque independente de ser product, independente de ser UX, UI, seja lá o que for, o usuário sempre vai ser o centro do que a gente está fazendo, assim, né? Sempre é para ele é a parte final, né? O resultado ele vai ser para esse usuário. Então, com certeza me ajudou muito já ter essa parte, né? Que eu comecei em 2015, então tem 10 anos de experiência. Então, como eu já vinha comendo um traçado desde sempre, né? Com as ferramentas, no momento em que eu decidi fazer a transição de fato, foi o que me ajudou a ter folga para poder fazer isso, né? Porque senão, acho que o melhor, o mais indicado, é tentar conciliar ambos os estudos, né? Se você não tem um ferramental, concilia o ferramental junto com essa parte mais teórica, talvez, com relação ao que seria a aplicação ao usuário em si, a aplicação das metodologias, dos processos, né? Conciliar para que se tenha um proveito maior disso. Mas que, de fato, assim, não o escopo de design, acho que a disciplina do design é uma coisa muito grande, né? E acho que você tem uma parte mais ampla, que é a parte onde a gente partilha entre todos os designers, e acho que tem os escopos que são mais divididos ali, né? Do guarda-chuva, que são as partes mais específicas. Que para estudar tudo de design, eu acho que é muita coisa mesmo, né? Então acho que você estuda o geral e afunila ali em algo que mais se pareça com você. Pô, bacana, isso é importante, né? Ao mesmo tempo, não é para pessoas que estão começando agora desistir, né? Porque, tem um longo caminho aí, eu sempre brinco que eu acredito que um dia teremos pessoas, designers, trabalhando em todos os tipos de mercado, de empresas, assim, porque eu vejo essa possibilidade, sabe? Ainda que a gente tenha hoje ferramentas como IA, e aí até puxando um pouco sobre isso, que você falou que hoje em dia você considera que a parte de soft skills é uma das coisas essenciais que nós deveríamos cada vez mais estar focando em aprender sobre isso. Isso seria a coisa que mais te surpreendeu, assim, quando você começou a atuar como product designer? Tem alguma coisa que você começou, assim, que era diferente da parte que você atuava como uma designer gráfica e olhou e falou, cara, isso aqui é diferente até de como eu estava estudando antes de começar de fato, né, pôr a mão na massa como uma product designer? Seria a parte soft skill ou soft skill e mais alguma outra coisa? O que mais te surpreendeu, assim, quando você fez essa transição? Eu acho que
Assim que eu caí de fato, né, como product designer, o que me pegou foi, na verdade, o Figma. Porque eu mexia, já estudava ferramentas, já tinha contato, só que quando você vai para uma empresa que já tem toda uma estrutura, né, de design ali feita e tudo mais, e você tem que se encaixar nela, eu não sabia disso. Até então, a única prática que eu tinha era a prática de pegar ali e criar, né, com a cor que eu queria, com a paleta que eu quisesse, o botão no lugar que eu achava que era mais adequado e tudo mais. E quando você entra numa empresa que tem uma estrutura, isso é muito diferente, né? Porque já tem coisas prontas ali. Então, eu não sabia, por exemplo, o que era puxar alguma coisa de um DS, né? Porque eu não sabia. E aí, isso para mim foi uma coisa muito impactante, porque aí eu tive que esmiuçar, né? Onde está o DS? Onde estão os componentes? O que a galera usa? Né? O que é componentização? Como é que eu vou fazer para juntar? Assim, então, isso foi um pouco desesperador, assim. Eu achei que eu não ia dar conta. E aí, busquei muita gente dentro do design e tudo mais para poder... dentro da própria empresa, né, para poder me ajudar e etc. A galera é sempre muito solícita, né? Eu gosto muito da comunidade de design em si. Então, sempre esse comportamento de, cara, vamos lá, vou te ajudar, vou te ensinar. Então, acho que isso foi o mais impactante, assim, né, em termos de o que foi que me surpreendeu mais, que não parecia que o que eu tinha era suficiente, assim. Acho que quando você vai para uma empresa, você vai começar a aprender o que... É porque muita coisa depende do que a empresa faz, de como ela faz, quais são os processos que ela usa, qual é o tempo que ela tem, né? Então, às vezes, a gente realmente vai só com a teoria ali, a gente vai com o background. Muitas coisas vão ser aplicação da própria empresa, né? Porque vão ser comportamentos diferentes, vão trabalhar de maneiras diferentes, as culturas vão ser diferentes, então tudo isso depende muito. Mas a parte de contato com diversos times, né? A troca, a soft skill, a negociação, ela foi a parte que mais me amassou, porque é o momento em que você começa a precisar entender que muito do design, pelo menos do meu ponto de vista, ele vai ser sempre um grande casamento entre os interesses, né? Então, você vai ter um interesse da empresa, que vai casar com o interesse do negócio, que vai casar com o interesse da tecnologia, que vai precisar casar com o que a gente tem atualmente, que vai... Então, é um cenário muito amplo em que a gente, enquanto designer, precisa entender de alguma maneira o que acontece, por que acontece, como é. Por isso a gente tem os processos, né? Por isso que a gente tem as facilitações, as metodologias, que é para a gente conseguir entender o máximo possível de um contexto, o máximo possível do que a gente tem disponível para poder fazer essa aplicação dentro de um produto, dentro de uma metodologia, né? Entendendo aquilo ali. Então, eu não conseguia fazer isso de uma maneira efetiva, eu ficava muito confusa, né? Porque eu entendi, mas se o negócio quer tal coisa, então é isso aqui que tem que fazer. E aí eu fui começando a entender que tinha o interesse da tecnologia também. Ah, não, então eu preciso casar, de repente, um exemplo, eu preciso casar o tempo que a tecnologia tem para fazer isso. Então, como é que eu vou negociar o que a gente tem do negócio para poder falar com a tecnologia para sair alguma coisa do que a gente precisa disso aqui? Ah, mas tem o interesse da diretoria. E aí você começa a entender que precisa casar tudo, assim, não tem como, né? Não adianta dar murro em ponta de faca, de que vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. A gente precisa conseguir realmente fazer esse conjunto para que a coisa seja harmoniosa, tanto no que a gente está fazendo de fato, né? Assim, no seu trabalho do dia a dia, quanto conseguir ter um resultado que alcance bem todos os interesses, né? Nem sempre vai ser possível atender tudo, a gente sabe, na verdade, já é uma coisa esperada por nós, por todos os stakeholders, mas a gente tenta chegar no mais próximo possível, né? Para conseguir validar uma hipótese, para conseguir chegar no resultado de alguma coisa. Puxando sobre isso que você comentou, como que você faz adaptar os processos, sabe? Tipo, nesse dia a dia corrido, que a gente, como você falou, que você sabe que não dá pra passar por tudo, e nem essa é a ideia mesmo, né? Passar por tudo, né? Cada contexto, cada necessidade, a gente vai observando aquilo que precisa de ferramenta, de framework e encaixa, às vezes até adapta para a realidade que tem ali existente pro momento. Como é que você faz isso? Principalmente até pra galera que tá nos ouvindo entender um pouco, assim, tipo, ela adapta dessa forma, talvez eu possa conseguir adaptar também, assim, dentro do tempo que eu tô, do contexto e tudo mais. Como é que você faz isso
no dia a dia, assim, para que funcione legal e faça entregas eficientes também? Assim, para ser bem honesta, vão ter vezes, vou falar do cenário mais crítico e aí vou falar do cenário mais comum e tal, mas vão ter vezes em que você não vai ter tempo, você não vai ter nada, assim, você vai ter um deadline, você vai ter uma demanda urgente, você vai precisar apagar um incêndio. Então, às vezes, né, acho que isso é uma coisa que a gente não fala muito e que às vezes eu vejo tratado até como um certo tabu por conta do processo, né? Mas às vezes você vai ter que ir direto para o protótipo. Assim, às vezes você vai ter que conseguir, cara, botar uma ideia ali na tela e vai falar, cara, isso aqui que tem, sabe? Para conseguir refinar depois e conversar com o pessoal, porque tem coisas que são assim. Esse é o cenário mais crítico, né? Que eu já experienciei. Então, não tem processo, não tem meio que como adaptar. Você pega um insumo que tem ali na hora, mastiga e joga na tela, né? Isso é um cenário real, isso acontece e faz parte do trabalho, muitas vezes, a gente também conseguir agir dessa maneira, né? Não é ideal, não é nem de longe o que é o melhor e mais confortável para nós, enquanto designers, mas, assim, vai ter que rolar. Agora, de um cenário mais comum, cara, nós temos um tempo X, precisamos chegar em tal resultado, né? E aí, o que você aconselha, o que você acha que a gente tem que fazer? Dependendo do tempo, às vezes a gente faz uma sprint bem rápida, não necessariamente a sprint, né? Mas faz uma facilitação, faz uma lean, faz alguma coisa ali, vê o que pode ser útil, então adapta alguma metodologia, né, para poder fazer uma facilitação que ajude a gente a chegar em algum resultado. Então, geralmente eu peço ali os insumos que eu tenho dos analistas, ou enfim, de quem está responsável pelo projeto, né, do PM, do PO, peço os insumos para eles, me digo o que vocês têm desse produto até agora, dou uma estudada, dou uma lida, vejo o que pode adaptar e tento fazer o processo, né, o que seria tento adaptar o processo para que ele aconteça, assim, o que a gente vai ter na sprint, por exemplo, vou pegar porque eu acho que é o que tem de mais longo, é tipo 5 dias, né, você fazendo um processo ali, às vezes você vai ter que adaptar esse processo para ele acontecer em um dia, em 2 dias, né? Como você falou, a gente não vai sempre usar tudo que está ali, às vezes não é necessário, às vezes a gente já tem meio caminho andado de alguma coisa também, que já é um insumo muito bom para a gente partir de um outro ponto, né? Então, tento adaptar algum processo ali para que desse resultado eu consiga fazer algum entregável, né? Então, nós temos isso aqui, o entregável que eu consigo fazer é X, né, e combino, ou então vou faseando, né? Olha, o primeiro entregável é esse aqui, então a gente vai ter, não sei, um mapeamento do que seria, um mapeamento do que nós temos, ou, enfim, um passo a passo, alguma coisa assim. O segundo é, de repente, um protótipo, um primeiro esboço, né, para poder fazer aí as pessoas conseguirem tendo resultados, porque muitas vezes isso é o que mais importa, é a pessoa conseguir ver o andamento de alguma coisa, mas dentro de um processo lógico, né? A gente também não pode chegar ali, porque é nossa responsabilidade a gente conseguir fazer um entregável que tenha a ver com o negócio, com o que está sendo pedido. Então, não é chegar e fazer qualquer coisa, né? Você tem que ter uma lógica, tem que ter uma pesquisa, você tem que entender o que é que está sendo pedido para que esses entregáveis sejam feitos da melhor maneira possível, né? Então, o cenário mais comum é que a gente consiga fazer esse processo, né? Entender o que quer, de repente conseguir entender o que tem e conseguir, através de uma dessas metodologias que eu gosto bastante de usar, saber qual é o resultado que a gente vai chegar. E quando você está nessa metodologia, você consegue mostrar para o time, né? Então, saber qual é o resultado para, no final, ter algum entregável que atenda, né? Então, esse é o cenário mais comum, né? Então, às vezes, isso que a gente vê do discovery completo, do double diamond, às vezes, a maioria das vezes, a gente não vai ter tempo para fazer o processo completo. Leva bastante tempo. Às vezes a gente não tem esse tempo. E às vezes tem. Quando tem, é bacana. É legal também ver um kickoff acontecendo. É legal você passar por todas as etapas, divergir bastante, convergir bastante. É muito bacana. Mas nem sempre tem esse tempo todo, né? E eu achei que ia ter. Antes de eu entrar, eu pensava, não, vai rolar, vai ser super legal e tal. Mas você vai precisando ter o jogo de cintura, né? Então, hoje nas facilitações eu sempre vou tentando adaptar para o cenário real do time ali, né? O que o time está precisando, o que o time está querendo. Então, vou adaptar para esse cenário real para a gente conseguir ter um resultado que seja um pouco mais veloz. E isso te frustrou
logo que você começou a atuar e percebeu, eu não consigo usar o processo, não tenho tempo. Fiz o curso lá, aprendi 1 milhão de coisas e agora, cara, eu não consigo aplicar aqui. Vou abandonar tudo, vou desistir. Tipo, você chegou a pensar nisso? Ou você de cara, você já trabalhava tudo, já trabalhava com design. Eu acredito que também já tinha passado alguns perrengues, talvez parecidos com a parte gráfica e tal. Então, como é que foi pra você lidar com isso, assim? Tipo, pensando que ia dar certo, trabalhar, passar pelas etapas e aí chega, putz, não é bem assim, pequeno gafanhoto. Cara, isso me frustrou, assim, bastante. Eu não pensava que eu ia desistir, né? Mas eu ficava injuriada, assim, caraca, eu não acredito que não vai ser possível. Porque na minha cabeça era, esse é o melhor caminho para se chegar no resultado que nós queremos. E às vezes eu tenho isso, né, eu preciso conseguir ver as coisas acontecendo conforme a minha expectativa. Só que o design, ele vai te deixar humilde, cara. Ele vai te humildar, assim, porque ele vai te amassar. E essa era a minha sensação, assim, né, precisa, que eu acho que foi nesse momento mesmo que eu comecei a entender essa questão da soft skill. Você vai precisar fazer o conjunto da coisa acontecer. E, na realidade, isso foi o que fez com que eu me apaixonasse por processo de facilitação. Eu comecei a me apaixonar pela maneira como se resolviam os problemas. E eu comecei a entender que, às vezes, adaptar o processo faz muito parte, assim, né? Tá intrínseco dessa resolução desse problema, né? Porque além da questão que você tem que trazer ali, além do protótipo final, digamos assim, né? No caso de ser um protótipo, que a gente também tem outros entregáveis e outros resultados, mas no caso de ser um protótipo, aquilo ali é um problema, né? Você às vezes ainda tem esse problema que é de como eu vou fazer o conjunto dessa facilitação acontecer. Então, eu já fiz processos que eu peguei um pouquinho de cada metodologia e juntei ali porque eu entendia que era o que o produto ia precisar, era o que ia funcionar. Então, eu comecei a me apaixonar por estruturar mesmo, né, as facilitações para conseguir chegar no resultado, né? Então, eu acho que isso também faz parte do problema, acho que isso faz parte da paixão da coisa. E se a gente fica muito apaixonado pela nossa própria ideia, né, de não, isso aqui é o melhor, eu sei porque eu sou designer, cara, a gente só perde, assim, né? A gente está ali realmente para fazer as coisas andarem e não para travar os processos porque a nossa ideia é melhor, porque a gente estudou melhor, porque a gente sabe mais. Né? Às vezes outras pessoas que estão ali vão somar numa ideia e que vão ajudar a gente a chegar num denominador bem melhor, num denominador comum, né? Então, também tem que ter humildade nessa parte, assim, embora a gente saiba que às vezes o melhor seria aquilo, se o cenário não permite, cara, faça conforme o cenário, né? Colabore, seja uma pessoa colaborativa, porque tá todo mundo querendo chegar do outro lado. Todo mundo tá querendo fazer isso, né? E nesses cenários, assim, mais limitados, você acredita que dá pra pessoa ainda ser criativa? Porque eu tenho uma percepção que muitas pessoas até entram pro design por eu gosto de criatividade, gosto de inovação, gosto de tecnologia e tal. Eu acho que trabalhar com isso faz sentido pra mim. E aí elas entram e aí se depara com isso, né? Com limitações, tempo mais apertado e etc. Você acha que a pessoa ainda consegue ser criativa mesmo em ambientes assim? Eu acho, assim, né? Pelo menos da minha experiência, óbvio, eu acho que dá para ser criativo, tanto que é isso, né? Eu comecei a entender estrutura de processo. Isso também é uma coisa criativa, justamente por conta do tempo apertado, né? Então, de ter um problema ali, começar a entender como resolver e como encaixar melhor a estrutura para resolver aquilo em específico, de acordo com o tempo que aquele time tem, de acordo com o que aquele time faz, porque às vezes a criatividade ela não vai estar tanto nas cores, nas formas, né? Ela vai estar ali na estrutura de um problema, né? A gente tem a parte da experiência, ela também é esse desenho de estrutura, né? A gente começar a pensar desenho não só no que está na tela, né? Mas nas estruturas. E eu gosto bastante de fazer isso, né? Gosto de desenhar o processo que vai acontecer, não só sobre metodologias, mas sobre modelo ágil também, né? Eu gosto muito de falar, cara, se a gente fizer assim, 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 eu tenho um projeto, deixa eu mostrar esse projeto, né? Eu já fiz sugestões assim no meu time de, poxa, tem um desenho aqui bacana, né? Então, isso também faz parte do processo criativo, né? Na realidade, a gente está ali para resolver problemas, né? Então, se você consegue criar algo
que resolvam um problema, tá dentro do universo criativo da coisa mesmo, né? Então, eu acredito que sim, acho que, na verdade, os ambientes limitados, eles me ajudaram a ser uma pessoa mais criativa. Essa frase que você comentou ali, né, agora sobre estamos ali para resolver problemas. Eu sempre gosto de comentar sobre isso, sabe? No final do dia, nós somos contratados para resolver problemas. O design é um meio que a gente utiliza para resolver um problema. Então, a gente não é contratado, pelo menos da forma como eu olho, pra, tipo, eu vou ser contratado pra ser designer. Eu vejo que eu uso do design pra resolver um problema. Tipo, é meio que isso, sabe? Se eu tiver que usar alguma outra ferramenta, alguma outra coisa, se eu souber daquilo, se eu achar que é interessante pra minha carreira, eu aprendo aquilo e resolvo aquilo. Porque na minha visão é isso, sabe? Somos contratados pra isso. Pra resolver um problema, porque o dono daquela empresa, ele quer ter menos dor de cabeça com problemas que acontecem e contrata a gente pra não trazer dor de cabeça pra aquela pessoa que contratou a gente, sabe? Então, como eu sou designer, eu utilizo do design pra poder fazer isso e não dar dor de cabeça pra quem me contratou. Meio que eu tento olhar por essa ótica, sabe? Não, total, eu concordo 100%, assim, né? O trabalho é esse, né? Assim, não adianta você saber horrores de Figma, não adianta você saber horrores de plataforma Adobe, assim, não adianta. Você realmente vai precisar entender que você tá ali, igual você falou, você tá contratado para resolver problema. Como você vai fazer isso? Desde que se utilize dessa parte de design, né, assim, que é o que nós somos no final, mas segura o reggae, né, assim, dá os pulos, porque é isso que estão esperando, né, a profissão é sobre isso, antes de ser sobre cores, antes de ser sobre formas, essa é uma parte do design, né, existe essa outra parte do design, que é resolva este problema, né, e tente encontrar maneiras, caminhos, né, e acho que é isso, seja criativo, né? Qual o melhor caminho para poder chegar do outro lado, né? E quando a gente estuda e vai conseguindo ter esse caminho, é uma coisa que vai acontecer pro resto da vida, né? A gente não vai mais parar de estudar, mas você começa a encontrar melhores vias, né? E a partir daquelas vias você começa a botar a sua criatividade em cima dessas vias para fazer caminhos melhores e ter soluções melhores. E algumas delas até replicáveis, né? Às vezes você faz um processo aqui, tem um cenário muito parecido e você consegue fazer esse processo em outro local também. E quando você tem que lidar, por exemplo, com pessoas, às vezes não entendem ali o papel do design, e aí, mesmo com um prazo mais esticado, tipo, a gente tem um prazo, aí você propõe algum processo, alguma etapa, e as pessoas que estão ali não entendem do design, então elas não querem seguir e você não tá conseguindo influenciar ali para que siga por aquele caminho ali de cara, né? O que você faz para lidar com esse tipo de situação, né? Como que você influencia ali as pessoas que ainda não entenderam esse papel, o processo e tudo mais, sabendo que existe de fato ali um tempo hábil para que se aplique aquele processo, né? Que você sabe que vai trazer um resultado mais eficiente do que não passar por determinado processo ou etapa que poderia se passar, né? E aqui deixando claro novamente, tipo, tem o tempo, tal, porque aí quando não tem tempo, beleza, a gente entende, como você mesmo falou, às vezes vai cair em um cenário onde você tem que abrir o Figma e só desenhar e segue a vida, não é sempre assim, mas às vezes acontece. O que você faz? Como é que você lida com essa situação no cenário de que tem tempo, mas as pessoas não entendem o valor e você precisa influenciar ali? Acho que não tem muito mistério, né? Assim, você vai ter que conversar, conseguir mostrar o porquê, que eu acho que essa é a parte principal, mostrar o porquê que aquele processo é mais eficiente, talvez, porque depende, né, do que é eficiência, se é porque vai dar um resultado melhor, se é porque é mais rápido, enfim. Mas justificar de acordo com o que está sendo pedido, né, de olha, esse processo ele é melhor por isso, isso, isso. Então, acho que quando a gente consegue mostrar valor dentro desses processos, aplicações, um case, alguma coisa assim, porque não tem como, você vai ter que conversar com essas pessoas, né? Se as pessoas não estiverem aderindo bem, o cenário que eu tenho hoje, na verdade, é de patrocínio, né? Então, o meu líder, ele é uma pessoa que investe muito e acredita muito no design, então sempre tem um patrocínio dele. Mas eu já tive cenários em que eu precisei fazer facilitação e eu era a única pessoa que compreendia o porquê que aquilo tinha que acontecer. Então, nessa conversa, né, mostrei o que a gente tinha, mostrei alguns cases e disse, olha, isso aqui mostra que a gente vai conseguir reduzir o tempo de trabalho em tanto. Uma coisa que eu poderia entregar para você na sexta-feira, eu vou te entregar hoje no final do dia. Né? Esse é o nível de impacto. Amanhã eu estou liberada para fazer uma outra coisa dentro desse projeto. Então, se a gente pega essa manhã, por exemplo,
faz esse processo, né, que está sendo sugerido, hoje, no final do dia, eu te entrego. E aí, é isso, né? Às vezes você vai ter que provar que o que você está falando é verdade. E isso é uma situação real que eu estou dando, né? Aconteceu de fato. Né? Então, no final do dia, eu fiz a entrega, mostrei que a gente tinha alguma coisa para ser visualizada ali de fato, e que no outro dia eu estava pronta para poder dar continuidade dentro daquele projeto. Né? Então, acho que quando você consegue, olha, tem esse case e tal, etc., a gente consegue reduzir o tempo, me dá uma chance, beleza, então vamos ver aí, vou te dar uma chance e vou arriscar esse meu um dia aqui, que às vezes, dentro de empresa, um dia é muito caro, né? Um dia é muito caro. Mas quando você consegue provar ali, às vezes a satisfação da pessoa é outra, e aí começa a ter confiança, né? Ah, não, vamos fazer porque a Rudra disse que entrega pra gente amanhã, ou disse que vai entregar algo melhor ao final da semana, né? A gente tinha X, e nesse caso a eficiência é uma entrega melhor, não é uma entrega de tempo, né? Então entender também o que é a eficiência da coisa ali e conseguir comprovar, né? Mas sempre tendo essa moeda de, olha, esse processo aqui tem esse case, aconteceu assim, me dá uma chance. Né? Então, acho que vai ter que ter essa troca de negociação do me dá uma chance, assim, pelo menos funciona bastante comigo essa questão desse tipo de negociação e sempre conseguindo comprovar ali, né, de olha, falei que eu ia entregar, tá aqui. Né? Então, me dá uma outra moeda na próxima vez. E o que faz a Rudra continuar, mesmo diante de tantos desafios, obstáculos, dificuldades, né, que acontecem no meio do caminho ali com relação ao trabalho, né? Como a gente está comentando aqui, até você está trazendo várias dicas de como a gente consegue superar esses pontos, tal. Eu acredito que a galera esteja curtindo bastante. Mas o que motiva a Rudra em continuar trabalhando como uma product designer, assim? O que te brilha os olhos, assim, fala, ainda continuo porque isso é isso, assim assado para mim? O que faz sentido para você, Rudra, assim, continuar dentro desse universo? É porque eu sou muito apaixonada por desafio. Isso na minha vida de uma maneira geral. Eu preciso constantemente sentir que eu estou me vencendo em alguma coisa, né? Então é muito a minha personalidade, estou falando particularmente de mim, né? Tanto que uma das coisas que eu levava bastante para o meu líder era eu preciso me sentir desafiada, eu preciso ser desafiada, me traga projetos complexos, me traga problemas grandes, porque eu quero resolver esses, né? Então eu acho que hoje em dia ter cenários desafiadores para soluções maiores e tudo mais me atrai muito, assim, né? Eu consegui fazer a entrega, conseguir mostrar que, cara, eu entendi esse produto, eu entendi esse problema, eu entendi qual era a necessidade e tá aqui, me diz se isso te serve, né? E às vezes não vai servir, né? Às vezes não. Agora eu vou fazer uma outra coisa, eu preciso sair do outro lado, né? Então também é muito da minha personalidade, assim, né? Eu acho que isso faz com que eu goste muito de fazer facilitações, eu gosto muito de lidar com esses processos, porque para mim faz parte da resolução, né? Então para mim faz parte do desafio. Né, as práticas, as coisas que eu pratico também na minha vida como hobby e tudo mais, tem a ver também com isso, né, as atividades físicas que eu pratico, elas são todas de níveis desafiadores, assim, então faz parte, na verdade, da minha personalidade no geral, acho que onde eu estiver, isso vai acontecer, né, e acho que a paixão pelo design, a paixão pelo desafio casam muito, né, sendo nós, né, designers, estando como resolvedores de problemas, né, assim, no final essa é a profissão mesmo. Pô, muito legal, Rudra. Obrigado pelo papo, pela conversa. Foi incrível, passa rapidinho, né, quando a gente começa a trocar ideias sobre esse assunto. Espero que você tenha curtido bastante. Antes da gente finalizar, eu queria que você deixasse aí dicas finais para quem já atua na área e quer se desenvolver mais, ou para quem tá tentando migrar aí de carreira, para quem tá correndo atrás, atualizando o portfólio, currículo, tentando aí a primeira oportunidade, ou tentando aí avançar, né, cada vez mais, subir novos degraus. Quais são as dicas finais e como que a pessoa também pode entrar em contato com você para tomar um café virtual ou quem sabe presencial por aí em terras do Distrito Federal? Como é que as pessoas conseguem te encontrar? Assim, acho que para quem tá fazendo a transição agora, né, eu sempre indico que faça de maneira estruturada mesmo, né? Pensa, não vai na doida não, porque a galera costuma se frustrar. Sei lá, a pessoa hoje é uma coisa e amanhã eu vou ser designer, vou ser UX designer. Não, vê que ponto você tá, o que você precisa adquirir. Você já tem a parte ferramental? Se não, começa a estudar a parte ferramental e vai associando ali com o que é a parte do usuário, né, para conseguir compreender o que é essa parte das metodologias, da parte teórica de design de fato, né? Então, não, já tem a parte ferramental. Então, vai para a parte teórica mesmo, vai começando a estudar o que é que o UX faz, o que um designer dentro do guarda-chuva do designer faz e
com o que você se identifica ali, né? Então, estrutura bem para poder fazer isso. Se nunca trabalhou em um local com design, já procura um local onde você consiga trabalhar, né? Adapta o currículo, o portfólio, enfim, para que você tenha uma coisa visual e tenha como mostrar qual é a sua intenção, né? Muitas empresas contratam pessoas que estão em início de carreira, onde a gente tem mais, digamos, uma militância, né, em torno disso, de cara, contrate um júnior, né, que é uma coisa importante, a gente precisa ter oportunidade, precisa ter pessoas que estão dispostas mesmo a trilhar esse caminho, a seguir dentro do design. E para quem já está dentro, né, da profissão, que já atua, eu acho que, assim, cada vez mais eu tenho descoberto que, de fato, é a relação que vai fazer com que você resolva um problema, né? Acho que é isso, assim, é compreender não só o usuário de fora, mas entender, acho que os stakeholders, é muito importante que a gente consiga fazer essa troca, né? É muito importante que a gente consiga dizer no final que a gente tentou muito se aproximar do que era a expectativa do conjunto, né? Do time mesmo, né? Acho que esse espírito de time, ele vai dizer muitas coisas no final. Vai dizer como foi aquela entrega, né? Quando você consegue fazer esse conjunto de um bom time, né? Consegue ter essa boa relação com todos que estão envolvidos, não tem como, né? Por mais que o produto, ele depois de um tempo não atenda, a entrega e esse momento do trabalho sempre vai ser muito valioso, né? Então, acho que para quem está dentro, cara, desenvolva boas relações com os times em que vocês se envolverem, né? Desde o jurídico, no caso do product design, né? Porque como eu estou com o produto, isso faz parte também, até a tecnologia, até, enfim, os demais times que vão existir ali dentro do projeto, né? Desenvolva relações, porque são essas pessoas que vão dizer as necessidades, né, de diferentes ângulos para que você consiga chegar no final na resolução de um problema, né? E você escuta todo mundo e consegue ter uma coisa muito mais palpável ali para trabalhar, muito mais factível. E sem isso a gente fica, às vezes, morrendo muito, né? Nada muito e morre na praia, assim. Então não vale a pena, sabe? Se relacione bem com as pessoas que, com certeza, a saída pelo outro lado é muito mais fácil. E para me encontrar, eu tô no LinkedIn como Rudra Custódio. Tô também no Instagram, também como Rudra Custódio. Podem me procurar lá, podem me chamar. Eu faço mentorias também, né? A galera me chama, a gente conversa, marca uma data, troca uma ideia ali, às vezes, sobre uma questão mais específica, quer tirar uma dúvida, quer ver um currículo, um portfólio. Então é isso, assim, a gente toma esse café virtual, assim, eu curto bastante, porque não é como se fosse um processo onde eu vou sentar e vou ensinar uma pessoa apenas. Eu aprendo muito nesse processo, né? Às vezes as pessoas têm coisas que eu não tenho, que eu nunca vivenciei, que eu nunca passei, e é muito bacana. Então é sempre uma troca, né, de fato. Com certeza, é bem legal mesmo. Rudra, mais uma vez, obrigado. Valeu demais aí por ter topado, pelas dicas incríveis, por ouvir um pouco mais ainda da sua história, conhecer um pouco mais a fundo aí também. A galera, tenho certeza que tá nos ouvindo, também curtiu e com certeza você vai receber mensagens aí do pessoal que sempre acompanha o Papo de UX por aqui. E lembre-se de deixar aí o seu like, ativar as notificações. Ativar as notificações é importante para quando sair episódio novo você recebe aí e fica por dentro de tudo o que acontece aqui dentro do Papo de UX. Pega o link, compartilha aí pelas redes sociais. Se colocar lá no LinkedIn, marca eu lá, Lua Matheus, e marca a Rudra Custódio por lá também pra gente saber o que você achou. Vamos estender, né, essa conversa que tá aqui nas plataformas de podcast e nas plataformas de redes sociais também, que é muito bacana a gente continuar e fomentando esse tipo de discussão. Tem também lá no YouTube, né, o canal do Semiose Podcast, que é um outro podcast que eu faço junto com meu amigo David Art. Você pode ver muitos episódios bacanas por lá também. E tem aí os links dos e-books, né, os 10 heurísticas de Nielsen, os 300 termos de UX, enfim, tem muita coisa bacana aí que tá tudo na descrição e você pode clicar, acessar e desfrutar de todos esses materiais incríveis por aqui. É isso aí, valeu e até o próximo episódio.